Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso canal Conceitos Teológicos, onde hoje, mais uma vez, estaremos abordando sobre esse importante tema, que é falar sobre as nossas lições da revista Betel. Hoje vamos estar falando sobre um assunto bastante atual, sim, atual para os nossos tempos odiernos. Nós vamos estar tratando sobre um assunto sobre tomar o nome do Senhor em vão. Quem é que nunca tomou, de certa forma, falou o nome de Deus, né? Eu juro por Deus, né? Por vezes tentando atestar algo. Quem é que nunca falou o nome de Deus de repente em um círculo social, numa piada, falou, né? Usou o nome de Deus e por vezes nós fazemos coisas cotidianamente, rotineiramente, numa ignorância, sem nos darmos conta que estamos tomando o nome do Senhor em vão. Mas apenas isso, existem outras implicações, existem outras formas de tomar o nome do Senhor em vão. Portanto, já tenho dito que esta lição é atualíssima. É um assunto nevrálgico, porque trata de reverência. E vivemos num tempo hoje onde as pessoas estão completamente irreverentes. Irreverentes em que sentido? Vivemos numa sociedade, segundo Bauman, um grande pensador, onde ele fala muito sobre a modernidade líquida. E o que isso significa? O que isso implica em dizer? Que os valores que antes eram valores inegociáveis, hoje têm sido colocados em xeque. Vai-se para a pória. Será que, de fato, o que diziam estava certo? Será que o que a sociedade de outrora pensava era o ideal? Era o ideal para a nossa sociedade hoje? Será que os valores ainda têm de ser permeados? Ainda precisam serem sustentados no nosso tempo hoje? Hoje, por vezes, nós vivemos um tempo onde os valores estão sendo colocados em xeque e negligenciados de uma maneira muito profícua, muito grande hoje em nosso tempo. Vou citar aqui um exemplo para nós nos situarmos, para nós entendermos melhor o que nós estamos tentando dizer. Antigamente, o jovem, ele era ensinado pelos pais que quando ele entrasse no ônibus e visse de repente alguém de uma idade um pouco mais madura, mais avançada, se ele tivesse sentado, ele deveria se levantar e ceder lugar. Ou uma grávida, quando entrava dentro do ônibus, ou os pais ensinavam isso. Hoje, os valores estão tão diferenciados que o jovem às vezes se assenta no ônibus, né, briga até mesmo para se sentar num banco, né, num lugar, em detrimento a alguém que tem uma certa idade, em detrimento ao idoso, já não quer mais dar o lugar. Valores que foram mudados. Nas ruas, por exemplo, nós fomos ensinados quando achássemos alguma coisa na rua, vamos supor uma carteira, achou lá uma carteira, tá com o nome de alguém, né? Você deveria ir em uma delegacia, né? E de repente entregar aquela carteira e deixar lá. Hoje, as pessoas fazem o que hoje? Os valores estão tão sendo negligenciados de uma maneira tão grande que as pessoas acham a carteira, às vezes está com o documento da pessoa, a pessoa tira o dinheiro de dentro e joga a carteira fora, né? Não se importa mais de se preocupar com o outro. Valores que estão sendo mudados. Tudo mudou, as coisas mudaram. E o que deveríamos, de fato, dar valor, hoje a sociedade coloca em xeque e não dá valor. E até quem nós deveríamos dar o devido valor, que é a Deus, por vezes nós não estamos dando o devido valor. Tá gostando do nosso conteúdo? Peço para que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Este que está, né, falando, dialogando com vocês é o presbítero Rafael Cardoso. Sou membro da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro, em Itaipava, no bairro do Gentil, de número 100. Nossos cultos são quartas, sextas e domingos, às 19 horas. Pois bem, textual nos diz o seguinte da presente lição. Vamos falar o tema da lição. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. O textual está baseado em Êxodo 20, verso de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente, olha só a profundidade, o que tomar o seu nome em vão.
texto de referência ou leitura em classe, como você queira chamar, está baseado no livro de Mateus, capítulo 5, verso 33, 34, 35, 36 e 37. Convido a você estar lendo aí de forma bem tranquila, no aconchego da sua casa. Pois bem, os valores hoje estão sendo negligenciados. O que nós deveríamos dar valor, nós não estamos dando o devido valor. Citamos exemplos aí anteriores de como os valores estão sendo mudados, estão sendo colocados em xeque. É a modernidade líquida, segundo Bauman dizia. Os valores estão sendo negligenciados de uma maneira muito grande, né? E nós hoje também, por vezes, até os ditos crentes, né, estão negligenciando alguns valores que deveríamos ou devamos honrar. Pois bem, vamos citar aqui alguns exemplos. Um crente, por exemplo, só para vermos como nós crentes estamos negligenciando alguns valores e desonrando o nome do Senhor. Porque mais do que falar o nome do Senhor, nós por vezes desonramos o nome do Senhor de uma maneira mais ampla, com as nossas atitudes. Vou explicar melhor. Nós, como cristãos, por vezes desonramos o nome do Senhor, né? Os valores estão sendo tão mudados, porque por vezes, vamos imaginar, você antigamente, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, você imaginaria um crente tatuado? Isso é um valor que era inegociável naquele tempo. Você imaginaria um crente bêbado? Hoje os crentes bebem socialmente, alguns bebem socialmente e dizem que não tem nada a ver. Valores que há 30, 40 anos atrás eram inegociáveis. Você imaginaria um crente fumando um cigarro há 30, 40, 50 anos atrás? Valores que eram inegociáveis há anos atrás e hoje, por vezes, é aceitável. Você há 30, 40, 50, 60 anos atrás imaginaria um crente divorciado? Valores que estão sendo negociados hoje, que não eram negociáveis há anos atrás. Para nós entendermos como nós mudamos, nossos valores, nossa forma de pensar mudou. E o assunto é tão sério que vai além de falar o nome do Senhor. Nós precisamos viver em nome do Senhor. Esta é a grande implicação de tomar o nome do Senhor em vão. Os judeus, né, de antigamente, propriamente, se não me engano, no século VI, aproximadamente, aí, eles pararam por reverência, de falar o nome do Senhor, onde apareceu o nome Deus na Bíblia, nas escrituras hebraicas da época. Eles trocaram o termo Iavé, que nem é Iavé, ele foi, né, foram acrescentados aí algumas consoantes, que era um tetagrama. Eles trocaram o nome Iavé, que significa Jeová, por Adonai, que significa Senhor. Tamanha reverência que eles tinham pelo nome do Senhor. Mas o que adianta eu ter essa reverência toda se com as minhas atitudes eu não demonstro esta reverência? Vou citar aqui um exemplo bem prático. Antigamente, por exemplo, uma família honrada, as pessoas faziam de tudo para honrar o nome da família. Né? Vamos honrar o nome da família. Uma família honrada. Às vezes não tinha nem posses, riqueza, dinheiro, mas tinha um nome. E os filhos procuravam honrar o nome da família. Como se honrava o nome da família? Com boas atitudes, com boas práticas. E alguém dizia assim, quando alguém saía um pouco da linha: está desonrando o nome da família, como fazia alguma coisa errada, como se envolvia no tráfico, quando se envolvia na mentira, quando se envolvia na jogatina, né? Quando ultrapassava os limites, né? Antes do casamento. As pessoas tinham esse pudor, esse respeito, falavam: fulano está desonrando o nome da família. Está desonrando o quê? Com atitudes. Estava desonrando o quê? Com atitudes, com ações. Isso significava desonrar o nome da família. O que a Bíblia tenta nos exemplificar, nos explicar em desonrar, né, ou tomar o nome do Senhor em vão? Nós desonramos o nome do Senhor com as nossas atitudes. Quando nós não respeitamos os valores implicados na palavra de Deus que Deus determinou para nós. Nós desonramos o nome do Senhor quando nós desobedecemos a sua palavra, quando nós nos dizemos servos do Senhor
e não fazemos aquilo que ele determina através da sua palavra, por fazermos parte da família de Deus, em tese, né, fazemos parte dessa família de Deus, nós desonramos o nome do Senhor. Então isso é muito além do que falar alguma coisa. Desonrar o nome do Senhor significa viver em desarmonia ou em desacordo com aquilo que Deus estabelece por valores definidos por ele. Então, muito mais do que eu jurar por Deus, eu preciso viver. É tão profundo isso que Jesus Cristo disse lá em Mateus 5,37: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que ele está dizendo? Precisamos viver o que falamos. Precisamos viver, né, o que a Bíblia implica como certo. Então, muito mais do que jurar por Deus, para, por vezes, justificar uma mentira, muito mais do que... Né, e tem outras implicações que nós poderíamos falar aqui. Tem gente que falou que... Tem gente que diz assim, né, Deus mandou te dizer isso, faça isso, quando Deus não mandou fazer, tá desonrando o nome do Senhor. Né? Tem gente que brinca, faz piada, né, com o nome de Deus. Hoje os ministros estão usando o altar para fazer piada e colocam o nome de Deus no meio. Estão desonrando com atitudes, com ações práticas. Então, muito mais do que palavras, nós desonramos o nome do Senhor com atitude, quando nós desobedecemos a sua palavra. Que isso fique bem claro. O que é desonrar o nome do Senhor? É viver em desarmonia com aquilo que ele estabelece. Se nós fazemos parte da família de Deus, precisamos viver de acordo com as suas regras, porque ele é o patriarca da família, ele é o grande pai, e ele tem cuidado de nós. Tem gostado do nosso conteúdo? Se inscreva aí, deixa o seu like, deixe comentários, acrescente, deixe sugestões para nós estarmos falando aí nos próximos vídeos. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua família, a sua casa. Que você tenha uma semana ainda abençoada em Cristo Jesus. Nos comentários vai estar o link dos nossos livros que nós, né, escrito de minha autoria. Você vai estar abençoando nosso ministério, quiser aí nos abençoar, e vai estar sendo encaminhado para a loja da Amazon e vai estar aí nos abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.